primeira vez que eu me lembro de ter falado sobre medicina, tinha 7 anos. Foi com a minha Uau! professora do primeiro ano. Na época era pré e primeiro ano. Hoje, com a nomenclatura atual, é o segundo ano, mas era minha professora, Dona Marilena Balieiro. Tenho ela no meu coração. E ela colocou a gente, as crianças todas, para ir cada uma lá na frente falar sobre o que desejava para a sua vida profissional. E eu falei que eu ia ser médica de criança. Que massa! Eu não sou pediatra, eu sou ginecologista e Sim. obstetra, mas eu sou especializada em obstetrícia, em gestação de alto risco, faço ultrassom, então eu lido, né, indiretamente com crianças. É a minha paixão. Depois disso, entrei na faculdade, consegui entrar na faculdade, cheguei a prestar alguns outros cursos, mas é aquela fase de adolescência, né? Você fica. E eu falei, não tem jeito, eu vou fazer medicina e ponto final. Me dediquei, entrei para a faculdade. Durante a faculdade, eu sempre quis fazer. Eu entrei na faculdade querendo, os 6 anos de faculdade, querendo fazer cirurgia geral. Nossa, Eu estava nos plantões de internato e tudo mais, e nas horas de descanso, sempre que possível, eu ia para cirurgias que estavam acontecendo na madrugada, eu ia para a sala de trauma para receber as urgências e emergências e aprender a fazer procedimentos. E terminei a faculdade, prestei residência para cirurgia geral, não passei, e fui trabalhar. Nesse ano que eu trabalhei, eu me apaixonei pela obstetrícia porque eu fiz um cursinho onde eu tive um professor de ginecologia e obstetrícia que era incrível. E eu fiquei encantada, justamente pelo período que precede o concepcional, né? Eu lembro que a aula dele de fisiologia do ciclo menstrual me encantou, assim, meus olhos brilharam. E desde que eu entrei na ginecologia e obstetrícia, eu nunca me arrependi, eu sempre tive certeza de que eu estava no lugar certo, no momento certo e na especialidade mais do que certa. que Mais ou massa! menos isso. Fiz aí 3 anos de residência, depois fiz mais um ano de especialização em medicina fetal. E hoje eu trabalho mais com obstetrícia e ultrassonografia, né, em obstetrícia. Me conta uma coisa, tinha alguém na família que era médico? De onde você tirou aos 7 anos de idade assim, vou ser médica, né? Uma luzinha brilhou lá dentro? Foi isso? Não... Foi minha Ninguém, inspiração mesmo. ninguém próximo, Kátia. Meu pai é, meu pai é agropecuarista. A minha mãe era professora de formação, acabou não exercendo a profissão, ficou em casa cuidando dos filhos, enfim. Uma época As onde era minhas, muito comum acontecer isso, né? sim, As mães sim, cuidavam dos filhos, os pais trabalhavam, né? E a gente tinha poucas profissões para escolher, né? Ou você ia ser dentista, ou você ia ser médico, engenheiro, advogado, professor, né? Mas é interessante porque normalmente o médico ele tinha alguém na casa para meio que levar adiante aquele legado. Interessante você ter recebido esse insight aos 7 anos de idade, é muito cedo, né? E você é. levar isso para frente a vida inteira, né? É, tinha alguns parentes próximos, primos do meu pai, Aham. um tio-avô meu, mas que na época a gente nem tinha noção do que Sim, era sim. isso, enfim. Não teve nenhuma E numa influência. época em que medicina era assim, como você vai fazer medicina? Nossa, então boa sorte, vai ter que estudar muito. Eu me lembro que os números eram assim, 200 candidatos para uma vaga, né? Não é? Hoje a gente tem um volume de universidades particulares bastante grande. E isso fez com que o número de candidatos por vaga reduzisse bastante, não menosprezando quem passa num curso, quem é aprovado num curso de medicina, jamais. Mas eu percebo que hoje não existe essa dificuldade tão grande de se acessar, de ter acesso a uma universidade de medicina como existia antigamente, né? Então, realmente, o primeiro desafio vinha já no padrão, no conceito que a sociedade tinha, que medicina era para poucas pessoas porque tinham poucas vagas, né? Então você precisava se esforçar muito. Eu me lembro que era assim, o conceito era não vai dormir, só vai estudar por anos para conseguir ser aprovado, né? Então tinha já um conceito de algo bastante desafiador. Sinto que a palavra é É. desafiador, né?
sim, sim, E exatamente, você é isso sentiu isso mesmo. na pele quando você foi fazer todo o processo de aprovação? Eu fiz 2 anos e meio de cursinho. É. Era uma média, 2 anos e É, meio, 3 anos, né? E você é. nessa época já era de Ribeirão, porque a Lígia mora em Ribeirão Preto, né, Lígia? Não, eu sou de Viradouro, sou nascida em Viradouro, uma cidadezinha próxima daqui de Ribeirão, 70 quilômetros daqui de Sim. Ribeirão. E morei em Viradouro, estudei em escola pública até os meus 13 anos. Uau. E com 13 anos, minha família e eu nos mudamos para o interior de Goiás, uma cidadezinha chamada Rio Quente, onde meu pai teve lá uma proposta de trabalho e acabamos indo para lá e eu entrei numa escola particular, onde eu fiquei até o meu terceiro colegial. Depois de lá, acabei voltando aqui para o interior de São Paulo para fazer cursinho, e aí fiz 2 anos e meio de cursinho, e aí eu fiz faculdade por aqui mesmo. Ah, Meus pais acabaram voltando depois disso para Viradouro, né? uhum. E hoje os meus pais estão lá e eu vim para Ribeirão, na verdade, para fazer a especialização. Eu fiz meus 3 anos de residência em São Paulo, na Santa Casa de São Paulo, Uhum. um lugar incrível que eu tenho muita saudade e muito orgulho de ter feito parte Sim. do serviço, da equipe e tudo mais, como aprendiz, vários e grandes professores lá. E eu vim fazer especialização aqui em Ribeirão Preto, na USP, porque eu já estava casada, né? No meu primeiro ano de residência, eu casei. E Nossa. meu marido morava para cá por conta do trabalho dele, e eu fiquei morando em São Paulo, minha residência, e voltei, né? Para assumir o casamento. Um currículo considerável, né? Digamos, É, casa, USP, né? é, A gente vê que o nível realmente de graduação foi bastante intenso, mas também de muito conteúdo, né? Parabéns sim, por todas essas conquistas que foram muito além da faculdade, né? Porque eu é, digo que entrou para a medicina é um constante aprendizado e sim. desenvolvimento, porque a todo momento a gente vê novas notícias em todas as áreas, né? Surgem novos medicamentos, novas soluções, enfim. A gente vê que o processo de evolução, de desenvolvimento nessa área é contínuo, né, Lígia? E um ponto que nos uniu, né, Lígia, foi exatamente toda essa curiosidade e essa paixão pelo período que antecede o nascimento, né? Desde antes do ato da concepção, do momento da concepção, onde existem muitas vezes os desafios para que se consiga conceber uma criança, até todo o desenvolvimento da criança dentro do ventre materno e posteriormente o nascimento, né? É interessante hoje, ainda pela manhã, eu estava gravando alguns vídeos e eu falava exatamente sobre isso. Como toda a experiência que nós vivemos dentro do ventre materno, desde o momento da concepção, a forma como nós somos concebidos, né, a condição que nossos pais experimentavam quando nós somos concebidos, o período gestacional, a forma como nós nascemos, a forma como nós somos acolhidos, nós somos alimentados, o quanto isso gera uma interferência no nosso cotidiano, na interpretação que nós fazemos sobre a nossa vida, como isso cria uma lente que nós muitas vezes passamos a utilizar e essa lente nos conduz a uma interpretação de vida e nós não percebemos isso. E eu só me dei conta disso depois que eu já trabalhava com terapia familiar e comecei a perceber que a experiência que o meu pai tinha vivido dentro do ventre da minha avó gerava uma série de interferências na história dele. E isso, meu pai já tinha 65, 66 anos quando nós fomos entender, há uns 20 anos atrás, nós fomos entender isso, né? E é interessante como Deus vai nos trazendo a oportunidade de aprendermos, né? Porque depois que eu aprendi com meu pai e percebi o quanto meu pai ressignificou a vida quando ele tomou consciência sobre todo esse movimento,